Bicho, eu não sei vocês, mas eu amo música triste. Sei lá, eu gosto da sensação, da capacidade que a música triste tem de te fazer sentir a mesma coisa que o artista sentiu, ou de bater lá no oco da alma, lá no nervo do cotovelo quando a gente tá triste. Mas, ao mesmo tempo, eu pelo menos acho que não é assim com todo mundo. Tipo, pelo menos no meu círculo social, assim, eu vejo muita gente que não tem relação nenhuma com música triste, ou que até pula as músicas tristes quando elas aparecem nos álbuns, nas playlists. E vocês já se perguntaram por que disso? Por que que nem todo mundo gosta de música triste? E por que que a gente gosta de música triste apesar de ser triste? Bom, pra gente entender isso, eu acho que primeiro é legal a gente chegar num consenso sobre o que caracteriza uma música triste, ou o que caracteriza a emoção de uma música. Então, eu acho que o primeiro fator aqui que a gente pode considerar, né, para determinar a emoção de uma música seria a velocidade. Então, músicas com a batida mais rápida, elas normalmente são consideradas mais alegres do que as com batida mais lenta. Além disso, também a escolha dos acordes, da melodia ou da progressão, né, que é um estereótipo, assim, muito estereotipado no ramo da música quando você está começando a aprender, que os acordes maiores e progressões em tom maior normalmente são considerados mais alegres do que as melodias e escalas, etc., e progressões em tom menor. Terceiro lugar, a dinâmica, que é basicamente o ato de você tocar com mais ou com menos intensidade, né? Com mais força ou com mais leveza. Além disso, instrumentação, então, que é bem fácil de enxergar, né? Assim, um violino e um piano, eles vão ser considerados, vão soar mais tristes do que uma guitarra e uma bateria, por exemplo. E, por fim, a letra, que também é extremamente autoexplicativa, né? Então, se a gente pegar os dois extremos, uma música mais acelerada, tocada em progressão em tom maior, com uma guitarra com o ganho jogado no talo, bem distorcida, versus uma música mais lenta, com uma progressão em tom menor, com uma melodia em escala menor, tocada no violão assim, bem suave, ou num piano bem melódico, assim. Eu acho que vocês conseguem imaginar facilmente qual das duas é a triste e qual das duas é a feliz, né? Assim, existem contra-exemplos? Lógico, eu conheço vários, mas ao mesmo tempo, por mais complexa que a música seja, assim como as inúmeras facetas da humanidade, isso não significa que não existam padrões que a gente pode observar. Então, eu tô tratando tudo aqui de maneira mais simplificada, mais por fins de didática e para conseguir colocar tudo num vídeo também, porque se eu fosse pegar todos os casos diferentes de variações de velocidade, etc., eu acho que não ia caber tudo no vídeo só, ia ficar mais complicado do que precisaria ser. Mas um dos casos mais pitorescos que eu conheço são os covers de harmonia negativa de músicas famosas que estão aparecendo no YouTube recentemente. Vou voltar um pouquinho atrás então, né? A harmonia negativa é um conceito cunhado pelo musicólogo Ernest Levi e ressuscitado pelo Jacob Collier, que consiste em inverter os intervalos das progressões melódicas e harmônicas, tomando a tônica como eixo de referência no ciclo das quintas. Assim, parece complexo, que é mesmo, mas, por exemplo, vamos pegar por exemplo uma música que tem uma progressão em Dó, então todas as notas de todos os acordes são substituídas pelas notas que estão na mesma posição no lado oposto do eixo de Dó no círculo das quintas. Então se a gente pegar como exemplo uma progressão de Ré menor, Sol maior e Dó maior, progressão típica de jazz, né, 2-5-1, né? A versão negativa dessa progressão seria Si bemol maior, Fá menor e Dó menor. Assim, eu falei que é complicado, não tem jeito simples de explicar isso. Eu mesmo tive que me aprofundar bastante nos estudos, na pesquisa aqui, porque tinha muita explicação divergente uma da outra, assim. Mas eu não quero que você saia daqui sabendo a harmonia negativa também, não. Eu quero que você repare numa coisa. Vamos voltar aqui um trem que eu falei agora há pouco, né? Então, se a gente pegar os dois extremos, uma música mais acelerada, tocada em progressão em tom maior,
E depois desse vídeo eu quero que você escute uns exemplos que eu vou colocar na descrição, logo perto aqui do botão de curtir e se inscrever no canal. E deixa nos comentários qual a emoção que essas músicas te passam. Assim, a real é que essas covers com harmonia negativa, eles são ótimos exemplos das características que eu já tinha falado aqui atrás. Você pega uma música que tinha todos os elementos de uma música feliz e troca só a parte da harmonia de maior para menor ou vice-versa, e o resultado vira essa coisa meio estranha, meio uncanny valley que vocês vão ver quando vocês virem os vídeos, mas terminem de ver aqui primeiro de preferência. Enfim, isso foi uma tangente, né? Vamos voltar pro tópico do vídeo principal aqui, né? Assim, sobre emoções, pra gente chegar no consenso, eu não preciso explicar o que é uma emoção aqui, né? Mas cada emoção tem impactos positivos e negativos no corpo humano e nas coisas que a gente faz. Elas podem te deixar mais disposto no dia a dia, mas também pode te deixar suscetível a tomar decisões precipitadas. Então, assim, basicamente elas podem mudar a maneira como você enxerga as coisas que acontecem ao seu redor. É um consenso que controle emocional é uma habilidade extremamente difícil de se conseguir, especialmente quando isso não é ensinado desde a infância, né? Assim, em vez disso, a gente acaba recorrendo a basicamente duas saídas. Ou você tenta se distrair da emoção o melhor que você conseguir, ou então você entra de cabeça nela e se deixa levar pela emoção que você está sentindo. Essas duas táticas, elas têm seus prós e seus contras. Por exemplo, tentar se distrair das emoções te ajuda a reduzir a ativação fisiológica e psicológica que essas emoções te causam, e também evitam comportamentos impossíveis ou inadequados, mas isso também não te ajuda a lidar com a emoção e também pode te deixar mais vulnerável a ela na hora que ela voltar. Sem falar que isso também não soluciona a causa, seja lá qual ela for, né? Em contrapartida, se deixar ser conduzido pela emoção te ajuda a lidar com ela, ajuda a mitigar os problemas causados pela emoção, etc. Mas também promove esses comportamentos impulsivos e outros fatores que a distração normalmente resolveria, né? Então, idealmente, a melhor tática é um pouco das duas. Assim, tem estudos que já exploraram e já ratificaram a ideia de que um dos maiores motivos de as pessoas ouvirem música tristes é por considerarem ideal como música de fundo para quando estão trabalhando, para quando estão viajando, cozinhando e tal, arrumando casa e por aí vai. Mas com a tristeza sendo a segunda emoção mais atribuída às músicas depois da felicidade, assim, é natural que ouvir música triste seja uma das estratégias mais comuns de controle emocional, de imergir na emoção e de se deixar ser conduzido por ela, seja como forma de validação ou como busca por consolo, algo do tipo. Entretanto, essa não é a história completa para entender o efeito que essa escolha faz na gente, por conseguinte, a explicação prática do porquê as pessoas gostam de ouvir música triste. Para entender esse motivo e as vantagens psicológicas disso, eu preciso te falar um pouco de algo que vem antes desse rolê. Então, tipo, beleza, a gente gosta de música triste, mas tem uma bordoada de música triste por aí, e o que determina a motivação e o efeito que a música gera depende muito também de qual música você escolhe. Num estudo de 2015 foram identificadas 4 estratégias para isso. O primeiro deles, gatilho de memória, se refere mais à associação que você faz entre determinada música e um evento passado. Conexão, que aí também se refere mais a uma questão de afeto, ou a música pode ter uma letra que você se identifique, ou algo do tipo. Alto valor estético, que seria mais associado à beleza da música, você ouve a música porque ela é bonita, e aí ela pode até te causar algum sentimento positivo depois de você ouvir. Ou, por fim, a direção ou mensagem, que envolve escolher músicas que trazem uma mensagem que o ouvinte possa considerar reconfortante ou algo que ele considere que ele precisa ouvir. Paralelo a isso, teve um estudo bem interessante que foi conduzido com 700 participantes que analisou os efeitos de recompensa da música e reconheceu 4 funções de recompensa também. A ausência de consequências, que significa que o fato de a pessoa ouvir uma música triste está mais associado à falta de implicações no mundo real, então a pessoa não tem consequência nenhuma com esse ato, com esse fato de estar ouvindo música triste. Controle emocional, que aí cai dentro daquilo que a gente estava falando agora há pouco, sobre se imergir ou tentar controlar a emoção, etc. Imaginação, que o sentimento causado pela música tem efeitos prazerosos, porque instiga processos imaginativos, etc. E, por fim, empatia, que é quando o sentimento que a música causa gera prazer devido a um compartilhamento das emoções e um contato social virtual proporcionado pela música, que é aquela sensação de se aproximar do sentimento do artista que eu falei no início.
Só que um outro estudo conduzido no mesmo artigo explorou quais dessas recompensas eram realmente relevantes no contexto de músicas tristes, e desses cenários, só a ausência de consequências e empatia que eram mais pertinentes às músicas tristes do que as felizes. Aí também tiveram outros estudos de outros artigos, etc., que também adentraram nesse tema, mas mais focando nos motivadores e nas estratégias de seleção de músicas que eu citei lá atrás. E esses estudos apontaram que as músicas tristes geram os resultados esperados, de imersão na emoção ou de valor estético e etc., mas que esses resultados só são particularmente presentes em pessoas com alto engajamento musical, que consideram que a música é uma parte importante da vida e que tem fortes reações emocionais a ela. Então acho que isso está muito dentro daquilo que eu pensava antes, de que isso não acontece com todo mundo, que nem todo mundo tem essa relação com música triste, que eu e provavelmente você que clicou nesse vídeo tem. Só que não é só de coisas positivas que vive a música triste, né? Tá estranho falar desse jeito. Mas também tem a parcela de pessoas que ouvem uma música triste pelo simples fato de gostarem da música ou da banda, assim, sem nenhuma razão adicional, assim. E isso até tá contemplado no estudo também. Mas há alguns casos em que escutar músicas tristes traz sim efeitos negativos. Por exemplo, teve um estudo que explorou um outro aspecto que não foi explorado pelos estudos anteriores, em que escutar música triste não só estimulava a imersão na emoção, mas acabava amplificando o sentimento de tristeza. Teve outro estudo, esse outro estudo explorava comportamentos saudáveis e prejudiciais para ouvir música, e numa parte dele, os pesquisadores encontraram uma relação entre comportamentos prejudiciais e casos de depressão, ruminação e estresse. Basicamente, eles observaram que o consumo de música aumentava quando havia também um aumento de tendências ruminativas, depressivas e coisas do tipo. Mas então, por que a gente gosta de música triste? Assim, a gente já viu que isso não se aplica a todo mundo, mas se você tá aqui nesse vídeo ainda, eu vou te incluir nessa pergunta. Mas a resposta, ela não é universal. Assim, existem diversos fatores de motivação e de recompensa que a pessoa pode estar buscando na hora de decidir ouvir uma música triste, mas uma coisa é certa: na maioria dos casos, ouvir música triste traz diversos benefícios que vão desde auxílio no relaxamento, na reflexão, na validação e no controle emocional. Então acho que é isso. Curte esse vídeo se você gostou, sei lá, se você não curtiu, vai escutar uma música triste, vai fazer o que você quiser, sai desse vídeo, vai viver sua vida. Sei o que você tá fazendo aqui, assistindo um vídeo que você não gostou, sei lá, vou continuar falando até você ir embora agora. É isso. Eu tô indo embora, tchau pra vocês. Guia prático de como pistolar um doguinho.